Você sabe o que é um carry trade e como possivelmente identificá-lo antes do mercado abrir para identificar um possível movimento no mini índice, no mini dólar? Não sabe? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar como eu faço para olhar isso para operar o mercado financeiro, beleza? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje é um assunto muito importante. Poucas pessoas não dão valor para esse tipo de análise, mas ela é muito eficiente e vale muito a pena a gente se atentar para esses detalhes para a gente operar o mercado financeiro. Antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês que ainda não nos seguem, começar a nos seguir, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com um amigo de vocês que está precisando aprender também o mercado financeiro. Deixe um comentário no vídeo aqui embaixo do que vocês gostariam de aprender. Isso nos ajuda bastante a criar conteúdo relevante para vocês. Aqui na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, nosso Instagram e o nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram eu mando todos os dias um morning call, agenda econômica, todos os ativos que a gente precisa olhar para operar dólar e índice e todos os pontos calculados do dólar para o dia antes do mercado abrir. Normalmente até umas 8h50 eu estou mandando isso para vocês e totalmente gratuito, tá galera? Pode entrar lá, fica lá no grupo, não precisa pagar nada. Dá uma olhada lá no material, vocês vão curtir bastante o que está lá. A gente troca bastante ideia também sobre o mercado financeiro, a galera se ajuda bastante, tudo gratuito e só coisa top, tá? Então entra lá que vocês vão curtir bastante. Então, sem mais delongas, vamos para o assunto de hoje, carry trade. O que é um carry trade? Carry trade nada mais é do que entrada de capital no país, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou em qualquer outro país, por alguma vantagem que está que não que apareceu, vamos dizer assim, né, de forma prática, né? Então, baseado em alguns fatores, a gente consegue identificar um possível movimento na abertura do dólar e do índice de um possível carry trade, né? Como é que a gente como é que a gente faz para identificar essa possibilidade de uma entrada de capital além do normal ou uma saída de capital além do normal? Então, quais são os possíveis motivos que isso pode acontecer? Primeiro deles, notícias. A gente pode estar vindo de uma notícia de aumento de taxa de juros, redução de taxa de juros, aumento de inflação, redução da inflação. No momento que esse país tiver uma notícia que, baseada nos juros e inflação, que isso fortaleça esse país, pode sim acontecer um carry trade de envio de dinheiro para esse país. Num exemplo aqui no Brasil, por exemplo, se a gente aumentar a taxa de juros, pode acontecer um carry trade de países vindo para cá para a renda fixa. Quando eles fazem esse movimento, eles precisam comprar real para entrar no Brasil. Nesse momento, o dólar desvaloriza, o dinheiro vai para a renda fixa, então o dólar cai e os investimentos sobem. Vai puxar bolsa, vai puxar empresa, vai puxar nessa parte, certo? Quando acontece também, pode acontecer um carry trade se uma empresa anunciar um dividendo fora do normal ou fora do esperado. Por exemplo, vamos supor, a Petrobras anuncia um dividendo de R$ 3 por ações, um exemplo hipotético, né? Então, e aí a pessoa precisa estar posicionada no papel até a data de hoje, um exemplo. Então, o que os países vão fazer? Eles vão mandar essa grana para cá, vai valorizar bolsa, né? Vai valorizar índice e vai desvalorizar dólar. Por quê? Para eles entrarem no país, eles precisam comprar real e vender dólar. Né? Eles vendem o dólar lá no país de origem deles e compram o real para entrar aqui no país. Então, esse é o motivo de um carry trade também. Um outro motivo que pode acontecer o carry trade é uma cesta de ações estarem valendo menos do que deveria. A gente viu esse movimento no fim do Covid. Grandes ações brasileiras de empresas renomadas, de empresas bem conceituadas, estavam valendo muito pouco, né? Elas estavam valendo menos do que ela deveria valer em relação
a sua precificação, né? Então, houve um carry trade para cá, trazendo dinheiro para comprar essas empresas. A bolsa, logo após o Covid, subiu, né? E, consequentemente, a gente percebeu esse carry trade. E a gente pode olhar de uma forma intraday, né? Uma forma mais prática para o intraday, é a gente olhar as ADRs lá fora, né? As ADRs, que são os papéis brasileiros negociados na Bolsa Americana, e os commodities mundiais, que a gente vai identificar através dos commodities, por exemplo, o petróleo, se o petróleo está subindo, vai puxar petro, vai puxar a bolsa e vai derrubar dólar. A minério de ferro está subindo, vai puxar a Vale para cima, vai puxar a bolsa para cima, vai derrubar dólar. Então a gente pode entender o carry trade dessa forma. Então o que a gente precisa olhar, né, para a gente operar o day trade? Né? A gente precisa olhar as notícias para ver se existem possíveis dividendos, se a gente olhar as ADRs, né? Para entender o que está acontecendo, olhar o petróleo, o minério de ferro, os commodities no geral. Então, o que eu faço na abertura do mercado, né? Existem dois momentos principais que a gente tem que olhar essas informações que eu vou passar para vocês. Um antes das 9, que é antes da abertura do dólar e do índice, e o outro momento chave é às 10 da manhã, quando vai abrir a nossa bolsa, para a gente entender como estão as ADRs e os commodities que vão fazer o movimento do mercado. Então vamos lá. Às 8 da manhã, às 8 e pouco da manhã, quando eu estou mandando um relatório para a galera lá no grupo do Telegram, eu vou olhar as ADRs, certo? Então, essas aqui são as ADRs que eu gosto de olhar, são as maiores do Ibov, tá? Esse aqui são os tickers deles, né? Como é que vocês fazem para achar? Eu olho pelo Invest, tá, galera? Eu criei uma conta, criei uma carteira e coloco os tickers de cada empresa para eu poder monitorar. Essa coluna aqui é a coluna do pré-marketing. Não tem nada porque o mercado já abriu. Mas antes do mercado abrir, as empresas que estão sendo negociadas no pré-marketing, elas estão aqui. Tá certo? Então, o que eu faço, né? Eu olho o pré-marketing das ADRs, né? Que é essa coluna aqui. Olho todas as informações que estão aqui. Olho também. Opa! Olho também os. Tá aqui, ó. Olho também os commodities, tá certo? Para eu entender o que está acontecendo. Ó, nesse momento, o minério de ferro está em alta, vai puxar Vale. Nesse momento, o petróleo está em baixo, vai puxar a Petro para baixo. Então, eu vou analisar isso para poder identificar um possível carry trade. Isso se fosse o mercado abrindo, tá, galera? E é porque o mercado está acontecendo, então fica um pouco mais complicado de olhar. Mas as informações estão sempre nessa coluna aqui, ó. Tá? Essa coluna aqui que não tem nada, existe os pré-markets do que não está aberto ainda. Isso vai acontecer lá nas ADRs. Aqui já vai estar tudo aberto quando a gente for olhar de manhã, tá certo? Então a gente olha olha minério de ferro e petróleo para identificar Vale e Petro. Por que a gente faz isso? Porque Vale e Petro, elas juntas têm o maior peso na bolsa. Então, elas se movimentando tem uma grande chance de movimentar a bolsa também, tá? E por que eu digo que a gente precisa olhar em dois momentos chaves? Um pouco antes da abertura do mercado e um pouco antes da abertura do mercado à vista. Porque podem acontecer mudanças nesse período de uma hora que pode mudar o movimento do mercado à vista de bolsa, de Ibov. A gente vai ver esse movimento normalmente quando abrir o Ibov. Existem casos pontuais na abertura do mercado, né? Porque isso é uma notícia, por exemplo, depois do mercado fechado e o mercado precisa ajustar a posição por causa disso, atrelado a essas informações que eu falei para vocês, a taxa de juros, inflação, ou alguma notícia que uma empresa soltou com o mercado fechado, por exemplo, de vai entregar dividendos, entendeu? Então isso pode acontecer
logo na abertura. Mas normalmente os carry trades acontecem mais quando abre o mercado à vista. Que daí abre todos os mercados, as empresas vão fazer seus ajustes de posição, vão aumentar sua exposição, diminuir sua exposição, ou fazer um carry trade para os Estados Unidos, porque isso é uma notícia ruim para o Brasil. Aí eles precisam vender real e comprar dólar, vai valorizar o dólar e desvalorizar a bolsa. Então, o carry trade acontece dessa forma. A gente precisa olhar o carry trade com esses olhos de situações entre países. Como a gente opera muito dólar e bolsa, então a gente precisa entender bastante dos Estados Unidos. Quando informações lá, por exemplo, os Estados Unidos está com uma pequena possibilidade nesse momento de aumentar a taxa de juros deles. Se não me engano, está aqui embaixo. Não, não está aqui. Mas existe um monitor de expectativa de aumento de taxa de juros ou não dos Estados Unidos. Então, se aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos, existe uma possibilidade de acontecer um carry trade mundial para os Estados Unidos. Por quê? Porque a taxa de juros lá vai ficar melhor. É um país que hoje entrega uma boa segurança de mercado financeiro. Então, os países preferem tomar posições nos Estados Unidos para sua renda fixa, por exemplo. Ou seja, todos os países vão vender a sua moeda local, desvalorizando a sua moeda local e comprando dólar. O que vai acontecer com o dólar? O dólar vai se valorizar e as bolsas vão cair. Então, é esse olhar que vocês têm que entender para um possível movimento de carry trade. Isso acontece todos os dias? Não. Mas isso acontece algumas vezes no mês, dependendo da nossa agenda econômica, principalmente. Tá certo, galera? Então, o que eu tinha para dizer para vocês hoje era isso. Mais uma vez, quem não nos segue, começa a nos seguir, ativa o sininho para receber notificação dos nossos vídeos. A gente manda vídeo de segunda a sexta, às 18 horas, sem falta, todos os dias. Entra lá nas nossas redes sociais, entra no nosso grupo do Telegram, que vocês vão curtir bastante. O grupo do Telegram é totalmente gratuito. E tamo junto. Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.